com ele várias obras. Realizou com Chico diversas entrevistas. Durante toda a sua vida, dedicou ao médium uma amizade profunda. Sua pessoa simples e culta representa para todos nós, de Uberaba e outras localidades, uma referência em conhecimento espírita. Sempre que chamado, atende-nos com muita presteza. Chamamos então aqui à frente nosso querido amigo de Chico Xavier, escritor e conhecedor da doutrina espírita, Elias Barbosa. Irmãos e irmãs, companheiros de lides espíritas de longa data, depois desta palestra do nosso Adelino, companheiro que muitas vezes na comunhão, ele com um amigo dele, Barbosa, que vinha de Mirassol, nós ficávamos até alta madrugada na casa do Chico, e muitas vezes nós descíamos até a Praça Rui Barbosa, que hoje é bem distante, mas o Chico andando com aquela turma grande para tomar café no bar 1001. Depois ele pegava um táxi, voltava e cada um ia para a sua casa. Então a gente fica emocionado de ouvir o que o nosso irmão nos trouxe. E eu quero externalizar aqui a minha alegria de estar aqui presente, agradecer aos nossos irmãos organizadores deste evento, da AME, lá de Pedro Leopoldo, aqui de Uberaba, e também a alegria nossa de termos aqui o nosso presidente da Federação Espírita Brasileira, com os amigos que vieram junto com eles, também da diretoria, o nosso Marival Veloso de Matos, presidente da União Espírita Mineira, e o nosso grande amigo, que vai depois terminar aqui hoje as tarefas, nosso Oceano Vieira de Melo, e tantos outros que aqui se encontram. A minha alegria é muito grande. E eu peço desculpas que o que eu anotei aqui, em primeiro lugar, como foi o meu primeiro encontro com Chico Xavier. Então eu tenho que fazer umas incursões autobiográficas, e isso nem sempre é muito bom, mas acontece que eu sempre alimentava, falei, bom, um dia eu vou conhecer Chico Xavier, porque com 15 anos eu já havia lido os livros, aquele caso Humberto de Campos, tá certo? Depois o livro mudou de nome, vários livros das obras de Kardec, mas o Chico Xavier, sempre eu pensava, bom, um dia eu vou me encontrar com ele. Assim como estudar medicina, um dia eu vou estudar, não sei como, mas... O certo é que os benfeitores espirituais sempre estão ao nosso lado. E aconteceu em 1955, abril de 55, aqui em Uberaba, havia uma congregação de estudantes, e um orador brigou com a turma. Então eles me chamaram para ser o orador. E coincidiu, que não existe coincidência, que o governador de Minas deu a viagem para nós, aquele conjunto, e o prefeito de Belo Horizonte, o hotel. Então lá fomos nós, pegamos o trem aqui, 28 horas de viagem, a Rede Mineira de Viação. Fomos para Belo Horizonte, e cheguei em Belo Horizonte, quer dizer, espírita procura sempre onde estão outros espíritos. Na União Espírita Mineira, conversando com o trovador Newton Rossi, ele falou, olha, vamos comigo lá na rádio, para você dar uma entrevista. Eu falei, quem sou eu para dar entrevista, rapaz? Sou um homem do sertão. Mas lá fui com ele.
falamos lá umas coisas, se não me engano é Rádio Itatiaia, não me lembro bem. Quando voltamos, estavam lá na União Espírita Mineira, o doutor Hernande Guimarães Andrade e o compositor Hervé Cordovil. E eles ouviram eu falando, pois é, eu estou aqui perto do Chico Xavier, mas eu sei que um dia eu vou conhecer Chico Xavier de perto. Aí eles ouviram o que eu falei, o doutor Hernando chegou perto de mim e falou, não, você vai conhecer hoje, que nós vamos para lá. E onde é que é seu hotel? Me dá o endereço aí, que nós vamos passar tantas horas. Eu sei que estava eu lá no Centro Espírita Luiz Gonzaga. Aquela alegria, aquela multidão. Ao final da reunião, o Chico, eu pedi para ele autografar o roteiro do Emmanuel, que é uma obra-prima. E ele me falou, pois é, meu filho, a sua mãe é um espírito bem evoluído. Você deve agradecer a Deus por ter vindo através dela. E não falou nada a meu respeito. Eu sim fiquei meio assustado. Falei, gente, mas que coisa. Chico, eu venho lutando com o espiritismo desde 8 anos de idade. E ele não me fala nada. Tá certo? Vejam bem, meus irmãos, a sabedoria do Chico Xavier. Porque se ele falasse qualquer coisa, eu ia achar que era o tal. Quer dizer, o orgulho que a gente carrega de vidas passadas ia subir na minha cabeça de forma exagerada e complicaria tudo. Então, esse encontro foi muito importante porque, como acontecia sempre, após a reunião, todos iam à casa do nosso André Luiz, que ontem à noite eu tive o prazer de conversar com ele, junto com o senhor Oceano. Ele está aqui, em Uberaba, na casa do André Luiz, irmão do Chico Xavier, do nosso Chico Xavier. Então foi uma alegria, nós comendo biscoito, e café, chá, aquela coisa toda, e a madrugada, até alta madrugada. Depois retornamos a Belo Horizonte. Chico Xavier, de 1956 a 1959, 58 principalmente, ele ia a Monte Carmelo, que é a minha terra natal, ele, o Valdo Vieira e outros amigos, no período das férias escolares. Então, toda vez que ele ia lá, eu lá estava, porque era período de férias, eu era professor, eu aproveitava para ir. E o Chico, aquela multidão, dos centros espíritas, vinham das regiões ali de perto de Monte Carmelo, grande quantidade de pessoas pedindo orientação. Então, no dia, o Chico falou para mim, fala, meu filho, eu quero ir na sua casa, que é a casa da mamãe, né? Eu quero pedir para ela para me emprestar uma mesa para que eu possa receber essas instruções dos espíritos, essas orientações. E assim foi feito. A mamãe arranjou uma mesa lá, colocamos no quarto, e o Valdo Vieira, Chico Xavier de um lado, e tinha um outro promotor, que o Marival sabe o nome dele, muito amigo do Marival, e eu. E durante o período que o Chico, aquela quantidade enorme, psicografava, nós estudávamos o Livro dos Espíritos. Fazia pergunta, cada um comentava, e de vez em quando o Chico puxava uma folha e vinha uma opinião do Emmanuel sobre o assunto. E eu, quer dizer, desorganizado como sou, não sei onde é que eu guardei esse material preciosíssimo. Então, Chico Xavier, em Monte Carmelo, as mensagens que ele recebia nos centros espíritas, o pai do Marival, o senhor Joaquim Veloso de Matos, me emprestava um Olivetti e eu datilografava as mensagens. E o Marival organizou um livro, há pouco tempo, Chico Xavier Chico no Monte Carmelo.
E é um livro que enfecha todas as mensagens recebidas por ele naquela cidade. E tem 2 mensagens, são verdadeiras teses, muito interessante. Então, o Chico foi muito importante esse período lá. Tive a oportunidade de presenciar fenômenos admiráveis. Um fato importante, quando eu estava para construir a minha biblioteca, porque sempre, assim como eu pensava em Chico Xavier um dia encontrar, eu pensava também em estudar medicina e tal, e pensava se algum dia eu pudesse construir uma biblioteca. Tá certo? Porque eu me considerava bibliófilo. Depois eu vi que era um bibliomaníaco. Então, e falei com o Chico: Chico, consegui comprar um lote lá perto de casa, mas eu acho que eu não dou conta de construir. Ele falou: e por que não, meu filho? Se um criminoso resolver de um momento para outro trabalhar com o Cristo, a justiça divina se afasta e a misericórdia cobre esse criminoso e nunca mais faltará nada a ele. Você pode começar a construção e realmente, eu arranjei uma construtora, pessoas amigas, e minha biblioteca está lá, são 118 metros quadrados. Aí, em 1964, até 1975, o Chico Xavier, todas as terças-feiras, ele ia à nossa casa. Nós íamos, o senhor Iker Batista ia junto, e nós íamos conversar sobre livro, e ele aproveitava e pedia a Cândida se podia fazer alguma... lá na cozinha, por exemplo, fazer um pudim, tá certo? E um belo dia eu cheguei lá no Chico, quer dizer, ele chegou com uma receita. Aqui, meu filho, hoje apareceu um espírito para mim, que deu o nome de Júlia, e ela ditou uma receita de um pudim. Será que tem jeito de fazer isso hoje? Aí o Chico foi preparar. É o melhor pudim que eu já comi até hoje, que ele chamou de siricaia. Não sei se alguém aqui já conhece a siricaia, mas é uma beleza, é uma coisa extraordinária. Ele ensinou a Cândida como preparar uma coalhada síria, de uma forma como a senhora mãe do doutor Aristaan Vieira, ela fazia também, aquela beleza. É interessante isso. E um fato interessante é que um belo dia o Chico, ele chegou lá com um médium que só trabalhava com espíritos da natureza. Aí ele me apresentou, um médium extraordinário. E a minha filha tinha uma amiga invisível, que ela conversava com ela. Este médium que foi com o Chico, ele enxergou o espírito dessa menininha. E a minha filha chamava o espírito a amiga invisível dela, de Lidaia. Depois de alguns anos, 4 anos depois, Chico voltou com esse médium lá em casa. Ele olhou a minha filha Luciana, que é aquela que aparece na capa que apareceu no Mandato de Amor, e depois na capa do livro do Barcel Sotomayor. Chico segurando aquela criança. É a Luciana, tinha 7 meses de idade. Então, hoje ela é médium, está em Franca, trabalha na mediunidade com muita dedicação. Então isso é muito interessante, ele reconheceu, olha aqui, essa é aquela menina, aquele espírito, Lidaia, que veio a se chamar Luciana. Um belo dia, o Chico Xavier chegou com as manchas roxas no corpo. Ô meu filho, o que é isso? Isso é fragilidade capilar, Chico. Vou te recetar, naquele tempo existia medicamento apropriado para isso. Receitei o remédio. Depois de muitos meses, eu perguntei: Chico, como é que é? Suas manchas desapareceram? Desapareceram tudo. E o remédio, você já parou? Ele falou: não, você não me falou para parar. Estou tomando até hoje. Então, ele era assim.
A gente dava o medicamento para ele, ele seguia religiosamente. Quer dizer, o respeito deles por médico era uma coisa impressionante. Uma bela noite, eu notei o Chico, ele sempre pedia para ir ao banheiro. E ele voltava um pouco desfigurado. A pele dele era completamente uma palidez. Um dia ele falou: meu filho, eu vou te falar, porque ele quer dizer, o Chico lia o pensamento da gente, ele não precisava falar nada com ele. Ele chegou e falou: meu filho, eu chego desse jeito porque quando eu vou ao banheiro, eu tenho que rolar para urinar, eu não consigo. Eu falei: Chico, isso é problema de hipertrofia prostática. Amanhã mesmo eu vou procurar o radiologista, vamos providenciar uma urografia excretora. Meu filho, você acha que tem? No outro dia eu já fui lá, procurei o doutor Lauro Batista Machado, que já está no plano espiritual, e foi a maior alegria que o doutor Lauro teve, de fazer a urografia excretora, e realmente a próstata dele parecia uma couve-flor, uma hipertrofia das mais intensas. Aí eu falei: Chico, agora você tem que submeter uma cirurgia. E vamos lá procurar a turma de São Paulo, os colegas de São Paulo, para te levar para lá. Aí liguei lá para São Paulo, o Oswaldo de Castro e os outros colegas se reuniram e levaram o Chico para se submeter à cirurgia. Diz ele que durante o ato cirúrgico, ele estava debaixo do hospital, tinha um outro hospital, só de espíritos sofredores. Então, durante todo o tempo que ele estava debaixo da anestesia geral, ele estava lá junto com os espíritos. O Emmanuel, André Luiz, aquela turma dando passe nos espíritos. Então, isso é interessante, com ele mesmo na cirurgia lá, ele trabalhando. É impressionante o Chico. E ele voltou no dia que ele foi para São Paulo. Eu acho que eu estou cansando todo mundo, mas me desculpe. Eu cheguei. Muito obrigado. Muito obrigado. Mas então o Chico, no dia que ele foi para São Paulo para se submeter à cirurgia, ele chegou lá em casa e me entregou uma pasta amarela amarrada com barbante, uma pasta com... E falou: meu filho, você guarda isso com você, porque se eu desencarnar, você que vai guardar isso aqui. E o que era aquilo? Eram os originais do livro E a Vida Continua. O Chico leu, capítulo por capítulo, os originais daquele livro para mim, na minha casa. E uma coisa curiosa, foi a maior beleza do mundo, porque eu sempre tive o impulso assassino. A minha vontade de matar os outros era uma facilidade muito grande. Tá certo? O Chico era uma coisa, ele é um extraordinário, ele descobria tudo. Depois que ele acabou de ler aquele livro, falou: bom, não mato ninguém mais. Porque naquele tempo a gente, exercendo a medicina, o povo levava frango, então eu tive que fazer um gradeado. Quando eu viajei uma vez, o frango sumiu, eu preciso matar esse sujeito. Depois encontrei o frango lá num canto, fiquei meio envergonhado comigo mesmo, né? Então, um belo dia, eu fui escutar, rolava sempre a pressão, as bulhas dele, os batimentos cardíacos estavam muito abafados. Falei: Chico, nós temos que ir a um cardiologista. E levei no hospital do doutor Silvio Pontes Prata, que está aí, professor na faculdade até hoje. O doutor Silvio chamou o outro plantonista e falou: isso é o Chico Xavier. Oh, beleza, Chico. Porque todo mundo gostava quando o Chico aparecia. E eles foram fazer a prova de esforço com ele. Aí eu falei: ô Silvio, eu trouxe o Chico por minha conta, né? Eu não participei a família, não participei a ninguém. Essa prova de esforço aí,
pode provocar uma parada cardíaca. Falou, não, tem um desfibrilador aí, não tem problema não. E lá vai o Chico tocar a bicicleta, vendo? Resultado, ele receitou a medicação e a partir daquele dia, isso foi em 1975, o Chico, ele não mais participou de receber títulos honoríficos, né? Porque o doutor Eurípides Tahan Vieira que passou a tomar conta dele e ele pedia atestado. Meu filho, eu infelizmente não vou poder comparecer para receber o título de cidadão, várias cidades. Mas é impressionante a medicação. Ele tomava medicação religiosamente, até o último dia da desencarnação dele, quer dizer, poucos dias antes, os medicamentos estavam lá. Era impressionante como ele levava a coisa a sério. O respeito dele pelos médicos era uma coisa de assustar, certo? Então, o Chico, uma vez, a Eliana estava com um estado febril e já estava tomando antibiótico, receitado pelo doutor Humberto Ferreira, um grande pediatra, que hoje está trabalhando no mundo espiritual. Na hora que eu fui chegando lá na casa dele, que eu tinha a chave lá da porta, o Chico veio me encontrar e falou, meu filho, o professor Bastos mandou falar para você que a nossa Eliana, o problema dela é realmente amigdalite. Você não ficar preocupado não, pode ficar tranquilo, certo? Quer dizer, o professor Bastos, ninguém sabia, jamais falei sobre o professor. Foi um professor meu da escola primária e o Chico, ele tranquilizava a gente não precisava falar nada com ele. É impressionante. Tudo que a gente precisasse, ele estava disposto a ajudar. Numa terça-feira, eu cheguei tarde do consultório, o Chico estava lá na porta. Ele, isso aí. Aí eu cheguei e falei, Chico, eu pensei que eu nasci só para escrever sobre o espiritismo dia e noite. Mas a medicina não me deixa. Olha que hora que eu estou chegando. Falei, meu filho, se você quiser repouso, peça ao Senhor uma hepatite e vamos entrar. Até hoje, quando eu vou para o consultório, eu fico pensando, gente, essa hepatite que o Chico me colocou, tá certo? Coisa séria. Vamos entrar, meu filho. Outra vez eu cheguei lá, tinha um pessoal com um jipe lá na porta. Aí o Chico falou, meu filho, eu pedi a turma para te esperar aqui, porque esse homem que está aqui, você lembra que eu contei para você que na Fazenda Modelo, uma vez uma cobra deu um bote na mão do fulano, e a cobra morreu? É esse homem aqui, ó. Aí nos Atos dos Apóstolos, eu li bem depois, né, que o Paulo, na ilha de Malta, houve lá uma ameaça de naufrágio, e lá foi o Paulo com a turminha dele lá, e o Paulo começou a fazer curas, e uma cobra pegou na mão do Paulo. Então ficou todo mundo assustado da cobra morrer. A cobra foi embora, mas o Paulo continuou firme curando o povo. Porque pouca gente sabe que o Paulo fazia curas. É interessante isso na ilha de Malta. Está nos Atos dos Apóstolos. Aí o Chico falou, olha meu filho, o que você precisa fazer, tem uma voz aqui falando, você e a Cândida fazer todos os dias um culto evangélico no lar durante 10 minutos e uma vez na semana meia hora. Aí ele falou, olha, isso aí é para reforçar o cordão fluídico, porque no seu consultório você procura estudar os problemas dos seus clientes de uma forma que depois os obsessores não conseguem mais. Então eles estão indo para a sua casa.
eles estão indo para sua casa e perturbando. E a Cândida, algumas vezes, ela ouvia. Quer dizer, antes de eu chegar, barulho lá embaixo. Os espíritos, o Chico chamou de batedores. Os batedores vinham na frente. Então nós começamos a fazer o culto evangélico no lar, diariamente, 10 minutos. E até hoje, quer dizer, praticamente nós continuamos fazendo. O tempo hoje é curto, a gente o tempo passa depressa. Mas o Chico sempre nos orientando, sempre nos transmitindo mensagens. Por exemplo, esses livros que foram psicografados, que eu tive a felicidade de organizar em parceria com ele. As famílias que eu entrevistava, é impressionante como nas entrelinhas as mães sabiam que aquele era realmente o filho. E uma vez eu fui em Curitiba para entrevistar uma senhora, um rapaz que deu uma mensagem, uma senhora muito alta, mulherona, né? Então ele terminou: minha querida Sica, aceite o meu grande beijo, meu abraço. Porque ele chamava a mãe de elefantinho. Olha o meu elefantinho da Sica, está chegando, tá certo? A mãe falou: como é que poderia? Nunca conversei isso com ninguém, não falei com o Chico, falei nada. Só pode realmente ser meu filho. E assim era uma quantidade enorme de pessoas. Por exemplo, naquele livro Presença de Chico Xavier, se não me engano, está lá uma mensagem. Depois saiu no Anuário Espírita, saiu num livro publicado na Inglaterra, de um rapaz que morreu por afogamento. A mãe estava lá, não falou nada com ninguém, e o Chico recebeu a mensagem do filho dela, Wilson com um M no fim. Ele assinou a mensagem. Aí a mãe estava lá, eu falei: ô minha senhora. Ela ficou chorando, assustada: sou eu. Aí eu entrevistei, ela me mostrou a carteira profissional dele. A letra era a mesma, a assinatura perfeita. Portanto, era uma quantidade enorme de casos em que havia semelhança na assinatura. Tá certo? Os espíritos se comunicando. Bom, tem um outro caso aqui do Chico que ele me contou, que lá em Pedro Leopoldo tinha um menino que nasceu sem braço, sem perna, e ele vivia dentro de um caixote. O Chico foi lá visitar o menino. Aí o Emmanuel falou para ele: ó, Chico, esse menino aí, ele foi ladrão em várias existências sucessivas. Se você empurrar esse caixote até aquela mesa, ele vai dar uma dentada no forro para roubar o forro. Tá certo? Por isso que ele nasceu desse jeito. Isso é muito importante, porque nós temos a mania: meu Deus, coitadinho, não tem braço, não tem perna. Tudo está certo. Nós deveremos sempre confiar os benfeitores, não deixa a gente faltar nada para a gente. Por exemplo, no sanatório espírita, né? Eu fui chamado para trabalhar no sanatório espírita no dia 1º de maio de 69. E comecei. E tinha que fazer eletrochoques. Eu tomava conta do lado das mulheres. E tinha que fazer sessão de 11 eletrochoques em cada paciente, caso grave. Então, um dia eu falei: gente, mas esse eletrochoque sem anestésico está meio esquisito. Cheguei lá no Chico, ele falou: meu filho, porque quando ele tinha que falar uma coisa comigo, ele vinha ao meu encontro. Meu filho, tem uma voz aqui falando para você nunca pensar em sair do sanatório. O dia que você merecer, os benfeitores vão afastar você de lá. Resultado, eu trabalhei 37 anos lá. Tá certo? Tanto que o povo pergunta para mim se eu trabalho lá. Eu falei: não, estou de auto-experimental. Qualquer hora. Porque a única diferença do psiquiatra e o louco, isso é uma autora suíça que nasceu em 1910 e até hoje está trabalhando lá.
Era uma analista junguiana. Um livro dela traduzido, ela fala que a única diferença do psiquiatra e o louco é que o louco não tem a chave do consultório. Tá certo? Então, meus irmãos, eu acho que é hora de parar. E que a paz do Mestre possa permanecer. Eu peço desculpas, porque tinha muita coisa a mais que eu precisava falar, mas o meu papel, como aconteceu em Frutal, agora deu uma tempestade e carregou meus papéis. Aí eu percebi que era hora de parar. E parei de uma hora para outra. Falei, bom, a natureza já está demonstrando. Meus irmãos, então muito obrigado e desculpe aí eu tomar tempo. Muito obrigado.